Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui hoje é fazer um panorama do agronegócio, mas focado no tema que acho que reúne todo mundo aqui, que é o tema de comércio, né? E eu diria que nós vamos também expandir para duas questões fundamentais para o futuro do agro, que são as questões ligadas com saúde das pessoas e saúde dos animais, né? Porque acho que a zoonose inaugura uma nova fase, onde a questão de animais silvestres, animais domésticos, que fazem parte da agropecuária, e pessoas têm uma ligação aí que vai ficar mais crítica e mais sensível daqui para frente, né? O mundo hoje globalizado se vê frágil depois que uma pandemia em 4 meses conseguiu fechar o mundo, né? E isso tem impactos na agricultura e no agronegócio, seja pelo lado da demanda, da oferta, das preocupações que vem pela frente. E o outro tema muito importante, que também entrou em outro patamar, é o tema do meio ambiente, né? É um tema antigo, a relação entre agricultura e meio ambiente. Como vocês sabem, 66% do território nacional é coberto por vegetação nativa e 30% é coberto por agropecuária, né? Então, nós estamos falando 96% do território na interface entre meio ambiente e agropecuária, uma interface que nunca foi fácil, porque sempre tem muitas questões ainda que estão pendentes, e a minha visão é que nessa interface a agricultura, o agronegócio pode ser, ao mesmo tempo, solução, vítima, ou pode ser o vilão, né? Na questão lá do desmatamento, certamente é o vilão nesse momento, é o principal problema de exposição negativa do Brasil no mundo, mas também tem um lado solução do agro, que é incrível, porque quando você faz 2, 3 safras por ano, e quando você faz integração lavoura-pecuária e agricultura de baixo carbono, e plantio direto, e energias renováveis, nós estamos trazendo soluções que poucos países conseguem trazer para o planeta, para a questão climática global. Então, a gente tem que balancear esses dois lados. Infelizmente, a gente, em geral, ouve falar muito do lado ruim e pouco do lado bom, né? Eu vou tentar trazer isso aqui para vocês mais ao final da palestra, tá? Deixa eu mostrar, então, começar projetando alguns dados, né? O Zé Augusto pediu que eu trouxesse... eu não sei se eu consigo projetar, porque nós teríamos que talvez tirar... Alguém já fez alguma projeção hoje que ele não está me deixando entrar com a tela? A Beatriz deve liberar aí. Ah, tá. Beatriz, por favor. Tá. Aí eu vou projetar alguns dados para vocês. É isso. Vamos lá, eu vou tentar ser breve, mas acho que ajuda todo mundo a entender a dimensão da questão do agro nesse momento, principalmente na parte de comércio, né? Se vocês estão vendo a tela cheia aí? Sim. Sim? Perfeito. Então, vamos lá. Então, basicamente, qual é o panorama do agronegócio global e inserção do Brasil, né? Aqui tem um breve currículo meu que eu não vou passar, mas nesse momento eu estou coordenando o Centro de Agronegócio Global do INSPER, que foi criado há cerca de 2 anos, e que basicamente realiza estudos, pesquisas, cursos executivos, debates sobre temas globais do agro e o seu impacto no Brasil, né? A gente olha o Brasil de fora para dentro, considerando que o agro é um dos setores mais expostos ao mundo do país, né? Nesse momento, o agro representa 21% do PIB, metade das exportações esse ano e 20% dos empregos, né? O Brasil é o terceiro maior do mundo e atinge 200 países com seus produtos. E o sucesso do agro deriva basicamente de 3 fatores: a disponibilidade de recursos naturais do país, que é conhecida de todos, terra, água e clima, as tecnologias que foram desenvolvidas principalmente nas últimas 5 décadas, que nos permitiram fazer com que o agro migrasse da faixa costeira do país para o interior, e particularmente para os cerrados do centro-oeste e do centro-norte, com uma série de tecnologias que não existem em outros países, porque o Brasil é campeão de agricultura tropical, né? E não tem na faixa tropical do planeta nenhum país que tenha conseguido desenvolver o que o Brasil fez em termos de variedades adaptadas aos trópicos, desde plantas até animais, integração lavoura-pecuária. Oi? Marcos, desculpa te interromper, é só que para te falar que o modo de exibição que você está usando, a tela que nós estamos vendo, está vendo já o próximo slide, aquele modelo que aparece o slide atual. Tá. Não sei se você consegue alterar para ficar mais fácil ou não. E agora?
Deve estar com tela cheia agora. Agora tá. Obrigado, Marcos. Desculpa te Beleza. interromper. Agora ficou. Obrigado. Perfeito. Então, basicamente, as tecnologias de tropicalização da agricultura, a produtividade do setor crescendo 3,5% ao ano, que é a produtividade total da terra, trabalho e capital, bem maior que o resto da economia, o aproveitamento de economias de escala que o Brasil tem, com propriedades maiores e com essa possibilidade de integrar diversas atividades agrícolas com diversas atividades pecuárias, né? Principalmente gado de corte, suínos, aves, né? São cadeias muito coordenadas e muito modernas, porque tem que atingir diversos países. E, finalmente, o terceiro fator, né? O primeiro é recurso natural, o segundo é tecnologia, inovação, e o terceiro, mais importante talvez de todos, são os agricultores, né? O Brasil, diferentemente da África, que também tem recursos naturais e também pode ter tecnologia, mas a África não tem um berço de agricultura familiar como o Brasil tinha, vinda da Europa, de imigrantes que foram para o sul do país, para o sudeste, e que depois aproveitaram o desenvolvimento das tecnologias para migrar para o centro-oeste, né? E essa migração realmente trouxe escala, trouxe escopo, trouxe a possibilidade de fazer 2, 3 safras por ano, coisas que outros países não fazem. De forma que, em 2020, a gente chega nesse fantástico número de 101 bilhões de dólares de exportações do agro, que só foi superado uma vez em 2018, que também ficou na mesma faixa. Portanto, são os 2 melhores anos da série, são 2018 e 2020. E 2020 cresceu 4%, 5% em relação a 2019, né? Então, realmente, houve aí, apesar da pandemia, um excelente resultado nas exportações, refletido principalmente em preços muito altos. Por quê? Porque, além do mercado continuar firme no mundo emergente, a desvalorização que aconteceu na moeda trouxe mais reais por tonelada vendida, certo? Então, o que acabou acontecendo é que o agro hoje é um dos setores, digamos, privilegiados no momento da pandemia, que atingiu duramente outros setores, né? O agro é muito concentrado, certo? Isso é um ponto importante, é um ponto de atenção, quer dizer, você tem 4 cadeias produtivas que representam 80%, 75% do que a gente exporta, que é o complexo soja, principal produto exportado pelo país, depois as carnes, bovinos, suínos e aves, os florestais, e depois o sucro alcooleiro, né? Então, esses aqui são aqui os principais setores, né? Vocês estão vendo aqui esses 4, né? Agora, tem 2 entrantes importantes, o milho e o algodão, né? O café está aqui desde sempre, né? Mas o café não é um setor muito dinâmico. Setores dinâmicos mesmo hoje são, além dos 4, milho e algodão. Por quê? Porque esses 2 produtos entram como segunda safra de soja, né? Então, o Brasil se tornou o segundo maior do mundo na exportação de milho e de algodão, graças ao fato de que o milho é uma atividade secundária do uso da mesma terra, né? A gente consegue produzir soja e milho ou soja e algodão em boa parte do país. E hoje nós já temos 15 milhões de hectares de segunda safra, entre milho e algodão, né? E temos já hoje 18 milhões de hectares de integração lavoura-pecuária, que é a integração da soja com milho e pasto, e boi, né? Então, uma parte do pasto hoje está virando agricultura em sistemas de rotação de cultura ou, inclusive, em algumas regiões de produção conjunta, né? Hoje em dia tem produtores aqui no Brasil que, sem irrigação, fazem soja, milho e boi na mesma terra, portanto, mantém a terra coberta por atividade agrícola o ano inteiro, né? A partir desse sistema de segunda safra combinado com integração lavoura-pecuária, né? Então, é realmente impressionante esse forte crescimento que houve, que aparece aqui em todos os produtos, né? Vocês notem aqui que não só o complexo soja cresce muito, né? Mas praticamente tudo, né? Carnes cresce, florestais cresce, o milho, que não era sequer um produto de exportação, passa a ser agora, açúcar etanol, esse muito antigo no Brasil, o crescimento de algodão aqui, né? Então, a gente tem uma pauta aí que sai de 13 bilhões de dólares em 90, 21 bilhões em 2000 e hoje é 100 bilhões, né? E vamos lembrar que nesse período aqui, ó, o Brasil não fez nenhuma negociação internacional relevante, né? Quer dizer, mesmo sem ter
acordos comerciais, né, que até hoje estamos ainda patinando no acordo dos anos 2000 lá com a União Europeia e destruímos outras frentes como a ALCA, apesar de não ter acordo, a exportação quintuplicou. E quintuplicou por quê? Porque o mundo emergente passou a demandar produtos, né? E o Brasil, então, aí fez esse casamento com a Ásia, com a China, que realmente abriu grandes mercados, né? O agronegócio representa o principal sustentáculo das contas externas do país, como vocês conhecem bem, né? É o setor talvez mais dinâmico no sentido de balança comercial, e é um setor globalizado, quer dizer, os produtos brasileiros alimentam mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, pelos cálculos feitos pela Embrapa, e a gente exporta para 200 países, se você somar todos os produtos, todos os destinos, né? Agora, a gente tem uma característica aqui que é meio complicada, né? E quem esteve no governo aqui do grupo sabe o que é isso. Quer dizer, o Brasil dentre os grandes players globais do agro, aqui estão os maiores do mundo, e aqui eu estou falando em termos de comércio total, quer dizer, soma de exportação e importação do agro, o Brasil é o único grande player que exporta muito e importa pouco, né? Vocês vejam que Estados Unidos e Europa hoje importam mais do que exportam em agro. A China exporta mais ou menos o que o Brasil exporta, mas importa 160 bi, né? O Japão importa 80 bilhões, né? O Canadá tem uma exportação e importação grandes. A maioria dos países tem essa balança equilibrada, mas o Brasil não. O Brasil exporta muito e importa pouco. E isso é um problema, sabe? Porque quando a gente vai negociar acordos e tal, a primeira coisa que os países pedem são contrapartidas, né? E muitas vezes o agro brasileiro é ofensivo na exportação, mas é defensivo na importação. Gosta de exportar, não gosta de importar. E isso acho que é um problema que a gente precisa tratar, né? Eu quis botar esse slide aqui por ser a associação lá de comércio, porque eu acho que o agro é muito bom para exportar cada vez mais, mas não é muito bom para importar mais. E talvez a gente devesse importar mais para poder exportar mais, inclusive bens de capital, inclusive insumos e tecnologias e um monte de coisa que ainda, eu acho, tem muita restrição de entrada no país. Aqui vocês têm a mudança completa do que foi a pauta. Eu sempre digo que a gente mudou a geografia destino, né? Essa geografia até os anos 2010 era dominada pela União Europeia, vocês estão vendo aqui a Europa, a importância que tinha na exportação brasileira, particularmente o porto de Roterdã, né? E, de repente, a Europa dá uma despencada aqui, cai de 25% para 16% da pauta, e a China sai de 1% e vai para 36%. Né? Então, realmente, uma forte entrada da China, dos outros países da Ásia, dos países do Oriente Médio, quer dizer, as regiões dinâmicas do mundo para a gente, deixa de ser a Europa que está aqui, que despencou, os Estados Unidos, que também despencou, mas passa a ser China, Hong Kong e o resto da Ásia, Oriente Médio, um pouco mais na América Latina, aliás, um pouco menos na América Latina e um pouquinho mais na África. A África ainda é muito incipiente, né? A África hoje é 3% da exportação do agro, mas tem muito potencial se a gente olhar 20, 30, 40 anos para frente, por causa do crescimento populacional que vai ter na África, né? Mas nesse momento eu diria que é o século da Ásia para o agronegócio, né? A região dinâmica para o agronegócio são as grandes regiões da Ásia, o leste da Ásia, com China, Japão, Coreia, o sudeste da Ásia, com 10 países, o sul da Ásia, com a Índia vindo aí, e o Oriente Médio, né? Essas são as grandes regiões de destino do agronegócio brasileiro, né? E é só ver, por exemplo, o que aconteceu com os produtos, né? Olha, o que era soja, bovino e frango nos anos 2000, que estavam, o principal mercado era a Europa. Hoje, a Europa perdeu importância e a Ásia ganha importância em todas elas, né? Um grande salto agora, inclusive nas carnes. Vocês estão vendo aqui o crescimento da carne suína e da carne bovina, que basicamente deriva de uma epidemia de peste suína que aconteceu na China, né? Que matou 40% do rebanho suíno da China, uma coisa terrível. E aí a China saiu varrendo o mercado, não só buscando a carne suína, mas também abrindo mais espaço para a carne bovina brasileira, e hoje a gente vê aí uma arroba de boi a mais de R$300, né? A gente vê um saco de soja
chegando a quase R$ 200, e um saco de milho passando de R$ 100, né? Então, realmente existe aí digamos assim, uma atração asiática que está mexendo nos preços relativos. Quem exporta soja, milho, está muito contente, mas quem usa soja e milho aqui dentro não está nada contente, né? Porque tem que pagar o preço do sucesso da exportação e se você vai usar a soja para fazer outras coisas, como leite, como ovos e mesmo suínos e aves, isso acaba pesando nos custos, né? Então, esse é um pouco o efeito da nova geografia, misturada agora com o efeito da pandemia e da desvalorização cambial, tá? Um ponto interessante, eu sei que a AIB e outros sempre gostam de calcular o índice de preço, né? O índice de preço em reais, o índice de preço em dólares e o índice de quanto, de quantidade, né? A gente fez essa conta para a pauta brasileira e é interessante a gente olhar o que aconteceu. Quer dizer, entre 2007 e 2012, vocês estão vendo aqui um impacto importante que foi o aumento do índice de preços em dólar, né? Esse foi o chamado boom das commodities, certo? Quer dizer, entre 2007, 2012 e 2013, houve uma alta, né? Os preços praticamente duplicaram da exportação em dólar e depois voltaram a cair, né? Em dólar, né? Então, houve aqui um dinamismo gerado por bons preços internacionais. Agora, neste período mais recente aqui, o que está havendo aqui é um dinamismo diferente do agro. Ele não é puxado por bons preços no exterior. Ele é puxado por um aumento de volume exportado gigantesco, né? Que sai de 1 para 2 e depois de 2 para mais de 5, quer dizer, mais de 5 vezes maior o volume exportado, o quanto, né? E também, mais recentemente, uma puxada no câmbio, né? Então, basicamente, quantidade exportada e câmbio são os fatores dinâmicos da exportação do agro. E por que a quantidade exportada cresce tanto? Porque a produtividade aumentou muito. E não só aumentou no sentido da escala de produção, da redução de custos e das melhores margens, mas também no sentido do aproveitamento do escopo, quer dizer, você poder fazer soja com milho, soja com algodão, né? Essas combinações todas, integração lavoura-pecuária, usando a mesma terra, o mesmo pasto para fazer atividade agrícola, isso aumentou bastante as quantidades exportadas. Isso é sinal de força do agro, né? Porque você vê que não é o preço internacional, mas sim é a quantidade e é, obviamente, a desvalorização que aconteceu no país, né? Em termos de índice de exportação, a gente fez uns cálculos lá no INSPER, eu até pensei, José Augusto, se eu devia trazer tudo para vocês ou não, mas eu trouxe dois cálculos. Esse aqui é um indicador de diversificação geográfica das exportações do agro brasileiro comparadas com outros países, né? Vocês veem que o Brasil é dos países mais diversificados em destino das suas exportações, né? A gente se compara aí aos Estados Unidos, à Europa, que atingem também muitos países, a China também, que atinge nas suas exportações de agro muitos países. São poucos os países que são diversificados na exportação em termos de destinos, ou seja, a gente exporta para 200 países, mesmo com uma concentração na China, é bem diversificada a nossa exportação em termos de países que a gente atinge. Por outro lado, quando a gente olha a diversificação setorial, ou seja, produto, o Brasil é dos piores, né? Ou seja, a gente exporta para muitos países, mas a gente exporta poucos produtos, certo? A gente basicamente exporta uma dezena de produtos, né? É muito pouco. Então, existe uma dependência muito forte aqui por poucas commodities e uma necessidade de diversificar e de adicionar valor, né? No sentido de, por exemplo, sair da exportação de soja e milho, ir para carnes, ir para lácteos, ir para pescados, ir para produtos de maior valor adicionado, né? E, ao mesmo tempo, diversificar também para outras cadeias produtivas, por exemplo, frutas. Por que a gente não é pequeno em frutas, né? Por que a gente não consegue fazer leite, né? Por que a gente não consegue fazer mais castanhas e outras coisas? Então, tem muita coisa que precisa ser feita em termos de diversificação produto, né? Mas, de maneira geral, o que puxa realmente a exportação brasileira é o aumento dos volumes no Brasil e essa demanda incrível que acontece na Ásia, né? A China, depois da pandemia, cresce 9%,
ASEAN cresce 30%, Sul da Ásia cresce 30%, África Subsaariana cresce 16%. Então, existe aqui um dinamismo muito forte nos países emergentes, né? E não é para menos, quer dizer, essa região do mundo é a região que é deficitária em comida, né? Que tem que importar comida, que é importadora líquida, certo? E os países em verde são os países que são exportadores líquidos, né? Obviamente, o Brasil está entre eles, né? Junto com a América do Norte e outros, né? Então, existe aqui uma situação que é assim, que é muito importante, é que vai haver um casamento natural entre o Brasil e o Mercosul e essa região toda do mundo que depende de importações, principalmente os países árabes, né? E, de certa forma, a China e outros, né? Bom, a China a gente sabe, né? Quer dizer, é um fenômeno, né? Apesar de muita gente no Brasil xingar a China e achar que a China é um, enfim, o governo tem algumas posições, mas é uma posição equivocada, né? De gente do agro, inclusive, né? A China foi a salvação da lavoura brasileira, né? Vocês vejam aqui, a gente exportava menos de $1 bilhão em 2000 e agora exporta 36, com crescimento de 20% ao ano, né? E não é só a soja é o grande produto, mas forte crescimento da carne bovina, da celulose, da carne suína, em todos esses produtos a China hoje é o grande comprador, né? Acho que eu vou até botar aqui na caneta, né? Você veja, todos os produtos dessa lista aqui, primeiro destino, China. Volumes muito altos para a China, né? Mas também o Brasil é o primeiro fornecedor da China, porque desde a guerra comercial, o Brasil substituiu os Estados Unidos na posição de primeiro fornecedor da China. E os Estados Unidos ficou para trás. E está hoje fazendo de tudo para recuperar o espaço perdido, não só em soja, mas também em algodão e outros produtos, carnes e tal. Então, mas nesse momento o Brasil é o número 1, né, da compra da China, e a China é o número 1 como destino do Brasil, e há uma diversificação aqui importante em outras commodities que não havia antes, né? Então, eu entendo que isso é o que eu gosto de chamar. As pessoas falam, a gente tem uma dependência pela China, é verdade, mas a China também hoje tem uma dependência pelo Brasil. É uma espécie de um casamento obrigatório, né? Que foi acontecendo, que nem foi construído muito pelos governos, foi construído pela geografia, pela história, porque a China, nos anos 70, movimentou 200 milhões de chineses do campo para a cidade, né? Esse gráfico anterior aqui, impressionante. A China, em 78, tinha 20% de população urbana, 80% de população rural, e ela, em apenas 5 décadas, aí, né? Quer dizer, 78 até 2020, né? Ela realmente transfere mais de 200 milhões de chineses do campo para a cidade, né? E isso aqui realmente cria uma classe média emergente na China, e o Brasil, nos mesmos anos 70, faz a Revolução do Centro-Oeste, passa a produzir soja em áreas que até os anos 70 ninguém conseguia produzir quase nada, e esse casamento acontece. E esse casamento não é só com a China, certo? A China é o grande holofote do presente, mas você tem o sudeste da Ásia, com 640 milhões de habitantes, tem o sul da Ásia, com a Índia, que vai superar a China em população, tem a África mais à frente. Então, tem aí uma perspectiva muito boa. O outro fator também que puxou a exportação brasileira para a China agora foi, conforme eu falei, a epidemia de peste suína, né? Que está transformando a suinocultura chinesa na direção de uma suinocultura mais tecnificada, portanto, mais consumidora de soja e milho, né? Eu não vou passar tudo isso aqui, mas um ponto importante é que a China tende a ser também uma importadora de milho, tá? Hoje ela é grande importadora de soja, mas o milho também, tudo indica que eles vão precisar importar para cobrir a necessidade crescente, né, de milho. Então, também aqui pode surgir uma nova oportunidade, além das carnes, né? As carnes, obviamente, nesse momento, a China é o principal destino do Brasil para carne bovina, para carne suína e para carne de aves. As 3 carnes hoje têm na China o principal destino, e também aqui tem uma possibilidade boa. Vocês estão vendo aqui os preços, né? Quer dizer, principalmente o preço do boi foi o que mais reagiu
ao fenômeno chinês, mas também uma puxada em soja e milho. O milho não tanto para a China, para outros destinos, mas com forte crescimento. E também aqui uma puxada importante de açúcar e etanol, e mesmo café e algodão. Ou seja, praticamente todas as grandes commodities de exportação tiveram preços majorados, né? E inclusive gerando uma coisa complicada, que é um impacto na inflação, né? Aqui vocês têm da pandemia para frente os preços agrícolas, os preços desde janeiro de 20. Vocês veem aqui que nós tivemos aumentos de 30%, 40%, 50%, 60% em várias commodities, né? Com impacto na inflação brasileira, que surge aqui, né? Bem mais alta do que foi o índice geral, né? E com vários produtos aqui que tiveram aumentos, né? Então, é o que eu falei, quer dizer, a pandemia, ela criou ganhadores e perdedores, né? Supermercados ganharam, restaurantes perderam, exportadores de grãos ganharam, usuários de grãos perderam, e assim foi, né? Quer dizer, então, a gente tem aqui um impacto que também é um pouco complicado nesse momento, porque a gente sabe que a miséria está aumentando, né? Que a recessão está produzindo, inclusive, um fenômeno muito triste, que é você ver pessoas passando fome num país que é dos mais importantes exportadores mundiais de produtos agrícolas. As pessoas passam fome porque a renda não dá conta, não é porque não tem produto. O produto tem, agora não tem uma renda, muita gente perdeu o emprego, né? Então tem aí um grande problema. De maneira geral, porém, a agricultura contribuiu muito para a renda do cidadão brasileiro, porque dos anos 70 para frente, esse forte crescimento da produção fez com que os preços agrícolas caíssem, né? Nós estamos, nesse momento, falando de um aumento de preço, que é momentâneo, teve um choque de demanda, mas se a gente olhar em 30 anos, o preço dos produtos agrícolas brasileiros é 60% menor em termos reais do que ele era nos anos 70 e 80, né? Então, teve uma contribuição importante do agro, histórica, né, na redução do custo da cesta básica, mas nesse momento está havendo uma inflação de preços na agricultura, puxada pela exportação, pelo câmbio, e também uma inflação de preços nas terras, nos preços de terra do país, né? É como se a gente estivesse vivendo uma certa bolha pós-pandemia, que deriva da bonança que está havendo em alguns setores, mas que isso acaba também se refletindo em preços de terras e preços de insumos, preços de arrendamento e outras coisas mais. Para fechar aqui a nossa conversa, que eu acho que eu já estou indo longe demais, eu queria conversar com vocês sobre o ponto mais importante, que é para onde a agricultura ela vai crescer, né? Se você perguntar para qualquer criança de ensino médio na Europa ou nos Estados Unidos, as pessoas acham que a agricultura está crescendo aqui, né? Quer dizer que a soja, o boi estão derrubando floresta. E, de fato, o Brasil tem desmatado em torno de 1 milhão de hectares por ano, e 98% do desmatamento é ilegal, certo? Então, isso realmente é um fato. O Brasil é um grande desmatador, e esse desmatamento acontece na faixa hoje de 1 milhão de hectares por ano. Já foi maior nos anos 90, chegamos a 2 a 3 milhões de hectares, caiu bastante, chegou a cair para 500 mil hectares por ano, e agora subiu para 1 milhão de hectares, mas essa subida que deu vilanizou o Brasil, né? E isso tem a ver principalmente com a falta de controle do desmatamento, né? Com a falta de implementação do Código Florestal, com a falta de regularização fundiária das propriedades. Então, nós temos aqui um lado vilão complicado. Agora, o que falta aqui é política pública, certo? A gente sabe que o desmatamento que tem acontecido, esse aqui, é principalmente em terras públicas, né? É principalmente em assentamentos, em terras devolutas, terras que não têm dono, e mesmo em áreas demarcadas, parques, e até mesmo em terras indígenas. Então, aqui realmente acontece um fenômeno de grileiros, poceiros e tal, principalmente no estado do Pará, mas também em Mato Grosso, Amazonas e tal, que é uma questão a ser resolvida pela política pública. Agora, a agricultura ela vai crescer aqui, ó, né?
Então, é isso aqui que eu falei para vocês, a integração lavoura, pecuária, floresta, ela vai acontecendo. Nós temos uma imensa reserva de pasto, né? Temos 75 milhões de hectares de agricultura e temos 175 milhões de hectares de pasto, e é aqui que está crescendo, várias coisas estão crescendo. A produtividade da pastagem está aumentando e do gado está aumentando em arrobas por hectare, a integração lavoura, pecuária, floresta está acontecendo e a segunda safra já aconteceu, né? Então, nós temos 15 milhões de hectares aqui, 18 milhões aqui, e mesmo na área total de pasto, a gente vê que há um forte crescimento da produtividade, que é a linha em vermelho aqui, e muito potencial ainda de aumentar. Então, me parece que a agricultura pode crescer sem depender de desmatamento, mas o produtor pode desmatar dentro do Código Florestal, e a gente tem que controlar a ilegalidade, né? Para fechar realmente, agora eu queria só botar um último ponto, que é a mudança. Eu acho que a gente tem duas revoluções importantes acontecendo nessa década. A primeira e a mais importante é a revolução da integração lavoura-pecuária. É essas duas coisas aqui se integrarem mais, certo? E a segunda coisa é a transformação da logística, né? A gente sabe que o Brasil foi para o centro, a agricultura foi para o centro-oeste, com os pioneiros que vieram do sul, né? Nesse movimento de subida de gente, mas a logística não foi, a logística continuou essencialmente costeira. E aqui dentro, baseada em estradas muito complicadas, de caminhão e tal, mas agora a gente está vendo o surgimento de diversas ferrovias importantes, a Ferrogrão, que vai ligar o coração da soja aos portos do Pará, a extensão da Rumo, da antiga Ferronorte, do Olacir de Moraes, que chega hoje em Rondonópolis e vai chegar até Lucas, né? E a FICO, que é essa ferrovia de integração do Centro-Oeste, que sai também de Lucas e vai para... Pode vir até o Porto de Ilhéus aqui, né? Então, com 3 ou 4 ferrovias aqui, o panorama da agricultura muda, né? Lembrando que a Norte-Sul também vai ser uma realidade esse ano, né? Até o final desse ano já vamos ter a ligação ferroviária de Santos a Itaqui, né? Então, a Norte-Sul permite cruzar o meio do Brasil. As ferrovias que estão aqui, Ferrogrão, né? Eu até fiz aqui um desenho juntando tudo, né? As hidrovias que estão aqui no Amazonas, né? A partir de Miritituba, Itaituba, até o Pará, a Ferrogrão que liga Sinop a Itaituba e a Ferronorte que vem lá do Olacir e chega agora até Lucas. Então, a gente vai ter este cruzamento pelo Centro-Oeste, um cruzamento que vai aqui pela Norte-Sul. Temos outras hidrovias que estão sendo planejadas, né? Então, finalmente, talvez 9 décadas depois do que era desejável, quando nós abandonamos as nossas ferrovias nos anos 30 do século passado, e agora a gente está conseguindo recuperar o tempo perdido. Ainda vai levar 1 ou 2 décadas, mas eu sou muito otimista que isso vai ter um grande impacto, principalmente no Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso, nos estados que estão a 1.500, 2.000 quilômetros do porto. Tá? Então, com isso, eu espero ter dado uma introdução ao tema aí e fico à disposição para a gente conversar aí. Marcos, muitíssimo obrigado. Então, muito esclarecedor. Já tem perguntas aqui. A Josefina quer fazer uma pergunta, né? Josefina, fica à vontade. Oi, Marcos, Josefina, um prazer tê-lo aqui na EV, tudo bem? Tudo bem, Josefina? Que prazer estar com você aqui. Ah, também, Marcos, um prazer revê-lo. A gente só se encontrou em Singapura e agora aqui. Então, tempão que a gente não se vê, né? Exatamente. Marcos, parabéns pela apresentação. Acho que a gente ganhou muito hoje com você aqui, uma expertise nessa área de agrícola, então, aí com a Ásia, esse período todo que você ficou lá trabalhando e que eu tive o prazer de estar com você lá. Mas, assim, tem algumas coisas que você comentou e aí eu queria, se você pudesse me esclarecer. Quando eu olhei ali o consumo agrícola, onde eu vi 34% das exportações brasileiras para lá, e aí eu olhei a China, nós representamos 16% do consumo, quer dizer, importações chinesas de alimentos. E aí eu olho o seguinte, a gente exporta para lá, na maioria das vezes, produtos primários.
né? Não são produtos agrícolas de valores agregados. E aí você olha, tá bom, a gente exporta 34, mas no volume total de alimentos que a China importa, você deu a informação de 16%. Esse peso baixo no total importado de alimentos da China não seria porque nós exportamos muitos produtos de baixo valor agregado e aí a China importa os produtos agrícolas de mais valores agregados de outros países? E, com isso, eu acho que a gente teria um avanço, um campo maior para crescer na agregação de valores para a exportação de alimentos para a China e não só produtos naturais, in natura? Isso é uma das minhas perguntas. Faça as outras ou... Não, pode fazer, aí a gente Tá. já vai tentando cobrir. Sim, a outra coisa que você comentou, que eu achei interessante, que aí você falou da inflação da terra agricultável. O que eu venho observando? No Brasil está acontecendo, deve estar acontecendo a mesma coisa que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. As pessoas estão comprando terra agricultáveis por questões de segurança alimentar. E aí, isso não seria um novo conceito, um novo conhecimento da necessidade de segurança alimentar e não só brasileiros, como outros países, empresas estrangeiras, países estrangeiros, investindo em terras agricultáveis. E a questão da segurança alimentar nossa. Temos regras e controle para poder ter a nossa segurança alimentar nesse aumento de compra de terras agricultáveis no Brasil? Como é que ficaria também a questão de segurança alimentar brasileira nessa demandada de compras de terras agricultáveis no Brasil? Que eu acho que eu vejo muito pouco brasileiro falando, a gente tem aquela coisa de o Brasil é grande, você vê, a gente já está produzindo 2 safras, e aí não tem essa preocupação da questão de segurança alimentar. São as duas, assim, que eu acho importante para mim, você entrar no maior detalhe para a gente. Obrigado, viu, Marcos? Ótimo, prazer, muito prazer, muito boas as suas perguntas, Josefina. Bom, primeiro, o Brasil e a China têm um comércio, o Brasil exporta 36 bilhões de dólares para a China, né? Isso é 36% dos 100 bilhões que a gente exporta. A China importa do Brasil 36 bilhões de dólares, mas ela importa 160 bilhões, né? Então, realmente, a porcentagem é menor. Mas, ainda assim, o Brasil é o número 1 da exportação para a China. E é menor não no sentido de baixo dinamismo, porque a soja é o principal produto importado pela China. E ela se abriu para a soja, e ela se abriu para a celulose, e ela se abriu para o algodão. Recentemente, ela se abriu para açúcar. Tinha lá uma salvaguarda, tal, tiramos, já virou o número 1 do açúcar. E agora, recentemente, também das carnes. Então, eu vejo, na verdade, um grande dinamismo no comércio bilateral, que inclusive preocupa os próprios chineses também, porque falam, nós estamos trocando a dependência dos Estados Unidos pela dependência do Brasil, né? E a gente precisa diversificar. Então, os chineses estiveram recentemente na Argentina comprando plantas, foram para a Rússia, né? Eles estão tentando também não ficar muito dependentes do Brasil. Agora, o Brasil é muito competitivo, certo? E é competitivo em commodities básicas. E não tem nada de errado nisso, porque essas commodities estão vivendo um momento muito importante. Se você puder falar, você puxa aí e fala que você... Espera aí, novamente entrou alguém falando. Não, tem alguém com fone aberto. Pode fechar o fone, por favor? Então, basicamente... José, aí, por favor, José. Está vendo a minha imagem? Não, sua imagem é aqui. O programa não está respondendo. Vamos lá. Então, basicamente, a gente tem... Eu acho assim, existe um casamento que aconteceu naturalmente, né? E a gente percebeu, então, assim, que há um dinamismo nisso, e há um dinamismo em outras regiões também, porque você vê um dinamismo muito grande no Sudeste da Ásia nesse momento também, no Oriente Médio, outras regiões. Então, me parece que tem muito a ver com o fato de que a commodity, no fundo, é um produto de alta tecnologia. São poucos os países que conseguem ser grandes exportadores de commodities. Se você olhar os 10 produtos que o Brasil mais exporta, certo? Soja,
frango, boi, suíno, celulose, algodão, você vai ver que você tem de 5 a 8 países no mundo que controlam 50% a 90% da exportação desses produtos. Eu tenho até aqui um slide, depois eu posso mostrar ou enviar para vocês. Eu peguei todos os produtos que o Brasil exporta e falei, peguei quem são os 6 maiores exportadores. E estes 6 maiores, ou 7 maiores, depende lá do produto, tem de 50% a 90% do mercado mundial. Então, são poucos os países que conseguem fazer eficientemente a commodity para exportação. Todo mundo produz frango, todo mundo produz suíno, mas quem consegue exportar são pouquíssimos países que conseguem ter preço, ter qualidade, ter sanidade, etc. O Brasil está entre esses países. Então, eu acho que não tem nada de errado no que aconteceu do fato da gente ser um grande exportador de commodities. E o nosso maior concorrente é os Estados Unidos, na commodity. A pauta americana é super comoditizada, é até mais do que a nossa, na exportação, né? Então, isso é uma conquista. Agora, a tua pergunta é, a gente vai ficar só nisso ou não? Eu acho que a gente tem que diversificar, tá? Então, aí você tem toda a razão. A gente não pode ficar só fazendo soja, milho, algodão. E aí cabe, de um lado, fazer outros produtos, né? Certo? Ou então adicionar mais valor, né? Que são 2 áreas que a gente não se preocupou, certo? Por que a gente ficou tanto tempo fazendo bovinos, suínos e aves e não conseguiu fazer até hoje leite e peixe, por exemplo? Para falar de carne, certo? O Brasil tem um potencial para ser exportador de leite. Leite é um setor super dinâmico, como é também a parte de pescados. Por que a gente é super bom em suíno e não é em peixe? Então, eu acho que aí realmente cabe um grande esforço do setor privado. Você vê que algumas empresas já estão indo por esse caminho, a JBS anunciou recentemente, as cooperativas do Paraná. Eu acho que isso vai acontecer. E adicionar valor também eu acho que é uma batalha, mas aí você tem que mudar a sua percepção, certo? Você tem que mudar. Não adianta querer só vender aqui no Porto. Você tem que chegar até o consumidor lá fora. E os exemplos de empresa brasileira que está atuando fora e chegando no consumidor com marca são muito pequenos, certo? Mesmo o café, que o Brasil é líder mundial, quem lidera o valor adicionado do café são os europeus, a Itália, a Alemanha, não somos nós. A gente faz o café bruto, eles fazem o resto, né? A gente faz a carne indústria. Quem faz carne gourmet é a Austrália e os Estados Unidos. Você abre qualquer cardápio lá de restaurante lá na Ásia, você vai encontrar a denominação bife americano, bife australiano, etc. Você nunca vai ver o brasileiro, só que o brasileiro é o principal produto, é o principal carne que entra na Ásia, é a brasileira, mas ela vai para a indústria, certo? Então, eu acho que esse esforço tem que ser feito, e as nossas empresas sabem fazer, porque as empresas que mais exportam carne, por exemplo, dos Estados Unidos e da Austrália são empresas brasileiras, certo? O Marfrig, o JBS. Então, quer dizer, por que eles estão fazendo a partir dos Estados Unidos e da Austrália e não estão fazendo a partir do Brasil, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse esforço do valor agregado e da diversificação da pauta, sem com isso dizer que a nossa pauta está errada. Ela não está errada, ela avançou muito. Na verdade, muito. eu não digo que a pauta está errada. Eu só vejo que a gente tem um potencial grande de agregar cada vez mais valores a nossos produtos e, com isso, gerar mais riqueza para o país. Porque, assim, quando você olha, a minha percepção, quando eu olhei esse percentual de 16% do total importado, é que eu sei do consumo asiático por uma demanda reprimida, por bens de valores agregados altíssimo, que aí eu vejo a Europa exportando, Estados Unidos exportando, Austrália exportando, outros países vendendo produtos mais sofisticados a partir de produtos agrícolas, pegando essa fatia do mercado gigantesca lá. E a gente nadando, morrendo na praia. Não, peraí. Eles de fato entram nesse segmento, mas não quer dizer que eles são mais dinâmicos que a gente, não, tá? A nossa exportação cresce bem mais do que a da Austrália nesse período, certo? Por quê? Porque a Austrália, quando ela viu que o Brasil ia dominar o segmento de carne indústria, ela foi para a carne gourmet. Mas os grandes volumes são feitos pelo Brasil. Ela consegue vender a carne dela mais caro que a gente.
Sim. Mas a gente faz volumes muito maiores que a Austrália. Nós somos o número 1 do mundo em volume hoje. Então, assim, a gente tem um dinamismo num segmento commodity que ninguém tem. Só os Estados Unidos tem parecido conosco. Os outros migraram para outras coisas, até porque não iam competir conosco na commodity. A Austrália nunca vai fazer um boi com a eficiência que o Brasil faz, porque eles têm um problema de água horrível, tem um problema de mudança do clima horrível, né? Então, assim, eles têm que fazer diferente, e eles fizeram, porque eles estavam numa sinuca de bico, olhando o Brasil com potencial gigante de fazer boi barato, eles iam fazer mais caro. O que eles fizeram? Eles não têm mercado interno, a gente tem, né? É maldição um pouco isso, né? Porque você tem um imenso mercado interno, você não se preocupa tanto. Eles não têm isso, eles têm que exportar. Então, ao ter que exportar, eles falaram, vamos fazer a diferenciação. Vamos trabalhar a questão de marca, de sustentabilidade, de padrão, de carcaça e tal, e fizeram um belíssimo trabalho. Tá? Agora, para ir para a sua segunda questão, que é outra, essa também é uma questão que vai longe, o que falta no agro brasileiro não é terra, não é agricultor competente, nem é tecnologia. O que falta é capital, certo? E a gente não tem capital de longo prazo, é difícil no Brasil. Sempre foi difícil, taxa de juros lá em cima. Agora está um pouco mais fácil. Então, a gente atrair investidores que queiram investir no Brasil dentro das regras brasileiras, porque quando a gente fala de compra de terras por estrangeiros, nós estamos falando de empresas situadas no Brasil, cuja posse é detida por estrangeiros. Ninguém está falando que o chinês vai vir aqui comprar terra e ficar na China. O chinês vai vir aqui, vai se instalar como uma empresa brasileira, seguindo a legislação brasileira, com restrições de compra de uso de terra, porque tem um monte de restrições naquele projeto que está circulando em Brasília. Não pode comprar no bioma da Amazônia, não pode ser empresa estatal, não pode ser fundo soberano, não pode isso, não pode aquilo. Então, dentro de certas restrições, e como empresa seguindo a lei brasileira, ele vai trazer capital para cá. Eu acho isso muito, muito bom, muito necessário, certo? Porque hoje a presença de estrangeiros é muito baixa. Tem outros países que estão atraindo muito mais que a gente. A Austrália é muito mais aberto, o Canadá é mais aberto, os Estados Unidos é mais aberto, até metade da Europa é mais aberta que a gente. E a Rússia, recentemente, também se abriu bastante para investimento estrangeiro. Então, se o dinheiro não pode vir para o Brasil, ele vai descer na Argentina, vai descer em outros lugares, certo? Então, eu acho que a gente tem que atrair, a gente tem que pacificar essa questão, porque o grande problema é que o parecer feito em 2010 pela AGU, ele não só questionou e proibiu a compra de terras por empresas brasileiras controladas por estrangeiros, mas ele questionou o passado também. Então, mesmo essas multinacionais que estão aqui há um tempão, produzindo cana-de-açúcar e celulose, a Stora Enso, a International Paper, o Tereos e tal, e a Cargill e outras, hoje tem dificuldade para arrendar terra porque são empresas controladas por estrangeiros. Então, a gente criou um problema para frente e para trás com aquele parecer, né? Aqui no Brasil, até o passado é incerto, né? Como alguns dizem. Então, esse tema tem que ser resolvido, tem que haver uma legislação para isso, mesmo que restritiva. E é o que está se tentando fazer hoje, sabe? Eu acho que é isso, basicamente. Eu não vejo nenhum problema que você tenha... Eu acho que segurança alimentar todo mundo quer no mundo. Agora, soberania alimentar é complicado, protecionismo é complicado, certo? Eu acho que a gente devia permitir... eu acho que a gente deve permitir a entrada de chineses e deve, inclusive, usar isso para abrir mais mercado na China, certo? Mas quando eu não falo só de chineses, não estou nem só preocupado, porque aí tem investidor de alimentos americano aqui também, até europeu e tudo. O que eu falo é a questão de segurança alimentar mesmo, o cara produzir, ter regras transparentes, jogo, mas garantir também a alimentação do brasileiro e não produzir aqui, só exportar. Minha preocupação maior é na questão de segurança alimentar da população mesmo. Ter regras que também garantam a segurança alimentar do povo brasileiro. Mas assim, olha, o vetor dinâmico de crescimento do agro brasileiro é a exportação. E aí o Brasil tem um papel na segurança alimentar do mundo, certo? Sim. E o nosso grande problema aqui dentro não é a exportação, mas é a renda do brasileiro.
certo? Quer dizer, quando você tem uma recessão como essa que está acontecendo, certo? A única coisa que você pode fazer é ajuda alimentar, porque as pessoas estão perdendo emprego, né? Então, eu acho assim, é mais do que justo que você tenha essa preocupação com a renda e com os vouchers, aquela coisa toda que foi feita. Precisa fazer mesmo nesse momento, né? Agora, o que não pode fazer é, por exemplo, proibir a exportação, né? Como estão fazendo lá os argentinos, né? Os argentinos estão indo pelo caminho errado. Vamos segurar a exportação para derrubar o preço interno. Aí começa a dar problema, porque aí você desestimula o crescimento de uma indústria que é a salvação de divisas da Argentina, e a nossa também é a salvação de divisas do Brasil, né? Então, eu acho que você tem que intervir de maneira correta, né? Sim, usar o instrumento correto, concordo. Mas não deixar de pensar na questão de segurança do brasileiro alimentar. E o certo seria o dólar voltar um pouco, né? Quer dizer, se o Brasil não tivesse com uma imagem ruim nesse momento, inclusive pela questão lá da pandemia e tal, esse dólar tinha que estar mais baixo, porque a gente, né, seria mais do que natural que com o crescimento da exportação o dólar caísse, mas não foi o que houve. Obrigado pelas respostas, Marcos. Imagina, até acho que eu demorei um pouco, mas a gente tem mais algumas perguntas aqui, né? Só uma coisa, Marcos, só que a gente tem duas coisas. Teoricamente, o embaixador do Botafogo está tentando entrar e não está conseguindo. Não sei se ele Como é que é? Só estou aguardando saber se ele... Bem, o Clóvis tinha uma pergunta também, o Márcio Forte tinha uma pergunta, só que a gente está com o tempo já estourado. Vamos aguardar o Botafogo, tá? Mas, Clóvis. Tá, obrigado, presidente. Primeiro, eu quero parabenizar o Marcos Janck, que belíssima apresentação, pé no chão. Eu sou do Pará, eu tenho algum preconceito com alguns acadêmicos, mas você hoje foi perfeito. O que é que acontece? Nós aqui sofremos muito com essa questão do problema ambiental e da falta de parâmetros ambientais, para os licenciamentos ambientais, para as operações, etc. E também pela falta de regulamentação. Só para você ter uma ideia, nós temos uma lei estadual de zoneamento econômico e ecológico que só trabalha com áreas antropizadas. São 43,5 milhões de hectares. É a Lei 6.745 de 2005. Essa lei nunca foi regulamentada. Então, os órgãos ambientais aqui, estaduais, municipais e federais, eles já acabam criando um tumulto por falta de regulamentação. Além disso, aqui você citou o Pará como um problema de desmatamento, essa coisa toda. No sul do estado, nós temos o bioma cerrado. Então, há uma confusão muito grande entre o que é bioma Amazônia e bioma cerrado. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de um esclarecimento geral para ver o coisa. Por exemplo, a parte nossa de infraestrutura que você colocou, que vai haver a transformação, ela praticamente está embargada há 30 anos. Nós temos a hidrovia do Araguaia a Tocantins, nós temos agora embargada a Ferrogrão, nós temos uma série de tupes embargadas ao longo do rio Amazonas, no próprio Marajó, nós não temos um disciplinamento para campos naturais, e são esse tipo de coisa. Então, vamos dizer assim que eu vou fazer para você, já que você foi tão pé no chão, digamos assim, uma pergunta apelo. O que é que nós podemos contar com a área acadêmica para poder resolver esse imbróglio? Por quê? Porque aqui não se negocia o agronegócio, aqui se faz cabo de guerra. Então, é esse que é o problema. Era só isso. Deu cortar logo o papo, porque o tempo está curto, o presidente já nos alertou. Você quer passar também a pergunta lá do Márcio Fortes, ou Zé Augusto? Que eu já respondo as duas? Ok. Só tenho mais tempo de pensar o que eu vou responder. Tudo bem, Marcos?
Tudo bem, Márcio? Ótima exposição. Você falou em segurança alimentar, em razão da pergunta da Josefina. A Europa passou por guerra, duas guerras horríveis, e todo cidadão de uma certa idade tem uma preocupação da sua alimentação, porque já viu o que foi passar fome no passado. Esse é um dado que deve influenciar muito ainda a questão das negociações do acordo Mercosul-União Europeia. Como é que você vê essa questão do agronegócio sendo uma pedrinha na chuteira na complementação das negociações para efetivar esse entendimento? Muito bem. Começar pelo Clóvis. Eu acho que o Clóvis está no estado hoje que é o centro do furacão nessa história da agricultura e meio ambiente, pelo desmatamento que acontece. E você tratou, Clóvis, do problema central, que é a regularização fundiária, certo? Infelizmente, a região norte, a região nordeste, não tem títulos estáveis da terra. As pessoas foram convidadas para ir para lá nos anos 70, em grandes projetos de colonização e de assentamento, e nunca receberam o seu título, certo? Então, se você não tem nem um CNPJ, nem um CPF associado à terra, não há controle possível, certo? Então, eu acho que a regularização, que está em pauta nesse momento lá no Congresso, e já está dando confusão, como você está acompanhando, de novo, já bloquearam logo no começo do governo, agora vão tentar bloquear de novo. É absolutamente fundamental fazer a regulação fundiária, certo? Isso não há dúvida. Outra coisa importante, a implantação do Código Florestal. É um código que levou 10 anos para ser aprovado. Houve mais de 100 audiências públicas. O Aldo Rebelo fez um belíssimo trabalho de juntar o que era possível para ter um código decente. Ele estava pacificando esse problema desde 1934. Tinha uma confusão de Código Florestal aqui, de várias interpretações, de anos e anos, desde 1934. Foi pacificado em 2012 e não foi implementado até hoje. A maior parte lá dos cadastros ambientais rurais não foram checados. Então, me parece que a gente tem que fazer um mutirão de coisas que foram deixadas para trás. Regulação fundiária, implantação do Código Florestal e comando e controle. E aí você tem toda a razão. Uma coisa é bioma amazônico, outra coisa é bioma cerrado, certo? O Pará tem os dois, o Mato Grosso tem os dois. E quando você vê o dado do desmatamento, eles estão falando de Amazônia Legal. A Amazônia Legal é a maior parte do Brasil. Tem vários biomas na Amazônia Legal, certo? São 9 estados brasileiros. É muito maior do que é o bioma amazônico, né? A Amazônia Legal é um conceito criado na época militar para levar incentivo, para a gente chegar naquela região. É o contrário do que é hoje, né? Então, eu acho que o que está faltando aí é mais diálogo, é mais eu acho assim, se a gente não fizer nada, as empresas vão atuar e vão limpar suas cadeias lá de suprimento. Você pode ter certeza que os frigoríficos, as trades, vão chegar e vão dizer, olha, eu só vou comprar de gente que não desmata nada, e eu vou monitorar cada fornecedor meu. Mas isso não é bom, porque se você fizer isso, você está criando um Alphaville dentro de uma favela, sabe? Você tem ali um mundo que a empresa controla, que é todo controlado, com rastreabilidade, certificação, etc., e o caos em volta. O caos da violência, o caos... Então, assim, o Estado tem que entrar nesse processo para não deixar que se crie agricultura do A, do B, do C, entendeu? Diferentes trilhos de agricultura, diferentes agricultores. Daqui a pouco, o mercado vai começar a punir o agricultor lá do Pará e premiar o agricultor do Paraná, entendeu? Sabe? Por quê? Porque o do Pará vai ser visto como estando contaminado pelo desmatamento. E as empresas vão para cima do lado dos agricultores. Então, é muito ruim isso. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer um grande esforço de regularização de tudo que ficou para trás. Não tem mais nenhuma desculpa para não separar o joio do trigo nesse processo e conseguir fazer a regularização necessária ambiental e fundiária. Sabe? Eu acho que é isso que tem que ser feito. E eu acho que o Pará e o Mato Grosso são os estados mais... que precisam estar à frente nesse processo, sabe? Porque senão o mercado vai criar essa punição, sabe? E vai punir pelo lado das empresas. As empresas
processadoras, não dos agricultores. Quem vai pagar a conta é o agricultor, mas quem vai dirigir a punição vão ser as próprias empresas compradoras, né? Bom, a questão colocada pelo Márcio em relação à segurança alimentar, eu acho que é super importante, Márcio, porque, de fato, quem passou fome e guerra, e o chinês passou fome na época do Mao, o japonês passou fome, os europeus passaram fome em períodos não muito distantes, eles têm esse conceito de segurança alimentar, eles não querem depender de importação. Por isso que eu acho que, por exemplo, hoje está todo mundo rindo que está exportando tanta carne para a China, mas é que a China vem de uma epidemia de peste suína. Mas se você lê o plano quinquenal que a China aprovou em março agora, o 14º plano quinquenal, está escrito o quê lá? Revitalização de áreas rurais e segurança alimentar. Ou seja, na cabeça do governo da China, ela não pode depender nem dos Estados Unidos, nem do Brasil. Eles têm que ter um nível de autossuficiência, mesmo que à custa de subsídios, certo? E os europeus é a mesma coisa, os agricultores franceses e tantos outros lá são campeões de subsídio e de protecionismo. E hoje eles têm um bom motivo para atacar o Brasil, que é meio ambiente. Então, por trás desse discurso todo de negócio lá do desmatamento, eles querem enfiar barreiras ao comércio. E é por isso que o Mercosul não sai, certo? Porque o Brasil está numa situação hoje que todo mundo tem assuntos para criticar. Então, me parece que a gente tem aí que, mais uma vez, fazer a lição de casa, que é o quê? Em primeiro lugar, corrigir esses problemas que a gente tem aqui no Brasil, que eu acabei de falar agora, que é o problema lá do Código Florestal. Tal. Em segundo lugar, temos que melhorar a comunicação, né? Principalmente a comunicação em inglês, porque não adianta nada a gente ficar reclamando entre nós em grupo de WhatsApp em português. Você tem que conversar com o pessoal lá fora. E quando eu falo conversar lá fora, não é conversar com o europeu, é conversar com o asiático, certo? Porque ele é o nosso cliente, não é mais a Europa, é o asiático. Temos que estar presente na Ásia, o agro tem que estar presente na Ásia, certo? E eu acho que a gente também tem que fazer um esforço diplomático de não deixar com que a preocupação com segurança alimentar, que é legítima de qualquer país, se transforme em protecionismo e soberania alimentar. Porque tem gente que está usando a pandemia para dizer, olha, eu não quero mais depender de comida importada. E aí não é o que a gente quer, né? O que a gente quer é que os mercados permaneçam abertos. Muito bem, obrigado aí pelas perguntas. Não sei se temos tempo ainda, Zé Augusto. Não, temos o professor, o embaixador Botafogo, que está com um problema, não está conseguindo conexão. Estamos aguardando aqui, ver se consegue alguma coisa. Nós estamos tentando ajudá-lo, se for possível. Essa apresentação aqui vai ficar disponível? Pode ficar disponível? Vai, eu posso te mandar, sim. Eu te mando um PDF aí para quem quiser. Presidente, para todo mundo, por favor. Então, Zé Augusto, presidente, posso mexer com o Marcos mais uma última perguntinha, já que o embaixador Botafogo ainda não conseguiu entrar? Marcos, você comentou... Josefina, aproveita e fala do problema que a gente tem aí com os acordos, quanto isso pode impactar. Não sei se você ia perguntar ou não. Não, eu ia falar do consumo brasileiro, onde ele comentou, porque a importação de alimentos no Brasil, na relação com a exportação, é uma diferença muito grande, um gap, né, gigante. E aí, vamos lá, não será não só produção, gostos e preferências, não só... assim, quando você comentou, me pareceu mais que uma proteção. E quanto consumidora, que eu também sou no Brasil, e eu vejo que é uma coisa do próprio consumo do alimento brasileiro, da capacidade produtiva da gente ter uma produção farta e da própria dieta do brasileiro. E aí também a questão da renda. Então, eu acho que toda essa combinação, eu acho que não seria mais forte do que a questão da proteção, porque você vê produtos muito pontuais que têm uma alíquota maior na TEC, entende? Ou eu estou errada? Não, acho que está certo. Eu acho que... Não, eu acho assim, que primeiro o Brasil, ele faz... Hoje o Brasil está no centro da alimentação, certo? Então a gente faz várias coisas que são fundamentais. Por exemplo, os europeus e a juventude
alguns filhos meus até não querem mais comer carne, certo? Porque, tal, mas tudo bem, esse é um nicho. Existe um nicho hoje de gente que não quer comer carne, certo? Gente rica, principalmente, que por razões de bem-estar animal, de mudança do clima e outras coisas, e de nutrição, não quer. Mas é muito fácil quando você mora num país que está consumindo 100 quilos de carne por habitante, que é o Brasil, Europa, Estados Unidos, falar que não quer comer carne. Agora, vai lá para a Ásia e vê a Índia ou a Indonésia ou o Mianmar, que as pessoas estão consumindo 10, 15 quilos de carne por habitante ano, 10% do que a gente come aqui, e o sujeito come um bife por semana e quer ir para o segundo, e você vai dizer para ele que não pode ir, e ele precisa de proteína, certo? O Brasil é campeão em proteína vegetal e animal, que é fundamental para a dieta, para a boa dieta, né? E o Brasil faz as duas, faz bem a vegetal e faz bem a animal, e pode fazer os tais pulsas, as tais lentilhas, feijões e outras coisas que os indianos e outros países gostam. Então, me parece que o que a gente precisa aí é realmente mostrar para o mundo que sustentabilidade não é só meio ambiente, certo? É meio ambiente, que é onde todo mundo está focado, mas tem um lado social e tem um lado econômico. E a grande pergunta que o mundo tem que responder não é como é que eu vou preservar as florestas do mundo. Essa é uma pergunta importante, mas a outra pergunta é como é que eu vou alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050, sendo 7 bilhões na África e na Índia. Lembrar que as populações que mais vão crescer nos próximos 30 anos são as populações de países muito pobres da África e do sul da Ásia, que é onde mais cresce a população, e que tem uma agricultura muito ruim, muito pouco produtiva. Então, você tem um problema alimentar real, concreto nesses países. E que ainda tem desperdício demais e perda de alimento. E que desperdiça muito. Aliás, você tem perda nos países pobres e desperdício nos ricos, né? Curioso isso, porque nos países pobres você perde no processo produtivo, porque é tudo manual, o transporte é uma porcaria, caminhão, não sei o que, colhedeira, é tudo ruim. Mas você não tem lá no consumo, porque as pessoas comem até o último grão. Agora, nos países ricos, não, você tem a cadeia funcionando bem, com pouca perda, mas aí lá no consumo o pessoal compra muito mais do que precisa e joga um mundo de comida fora, né? O que o Ricardo estava querendo te perguntar olha aí o Paulo falando pelo Ricardo, nós estamos aí com futuras pautas de negociações. Você acredita que os países asiáticos abram para a agricultura, principalmente onde tem os picos tarifários elevadíssimos, e com isso a gente aceitar na parte industrial? Você acredita que existe ambiente nisso? Porque a gente vê que a concentração dos picos tarifários desses países estão totalmente na área agrícola, produtos agrícolas. Olha, Marcos, veja só. Você comentou também, Marcos, que, enfim, que a diversidade nos países de exportação, porém, né, enfim, se concentra aí em poucos itens, né? Então, buscar essa ampliação dessa diversidade. E aí nós temos esse impacto ali. Será que esses países realmente vão abrir, vão fazer as reduções, talvez de cotas ou de tarifárias para o setor agrícola brasileiro, né? Nesse sentido. Obrigado, Josefina. Olha, eu acho que muita coisa mudou Eu acho que muita coisa mudou da época que nós estávamos lá no ícone apoiando as negociações agrícolas. A primeira coisa que mudou a geografia é outra. Naquela época, a nossa preocupação era com Europa, Estados Unidos, subsídios, acesso ao mercado, né? Agora é a Ásia. Na Ásia é diferente, porque na Ásia os países dependem de importação hoje. Eles não importam porque eles querem, eles importam porque eles precisam. Você veja, a China agora teve esse fortíssimo crescimento porque ela precisou comprar. Se ela não comprasse, eles iam ter um problema inflacionário muito grande com a queda do consumo, com a queda da produção de suínos. Então, me parece que o Brasil conseguiu quintuplicar a exportação de 2000 para frente, de 20 para 100 bilhões, sem precisar de negociação, porque o mundo veio buscar produto aqui. Então, essa é uma novidade. A outra coisa que é uma novidade é que antes a proteção era tarifária, era cota tarifária, era tarifa. Agora ela está virando não tarifária. Inclusive em coisas novas, tem um monte de padrões privados,
tem todo esse problema sanitário, né, que gera protecionismo. A China, esse ano, praticou protecionismo em Covid até, dizendo que tinha Covid na embalagem do frango que vinha do Brasil. Então, um monte de coisas novas de protecionismo, mais complicadas, né? Então, eu acho que isso nos obriga a quê? A gente tem ótimos resultados nos últimos 20 anos sem nenhuma negociação. Mas isso é um erro brasileiro. O Brasil precisa fazer negociação para se cobrir melhor, né? Porque você pega a Austrália, a Nova Zelândia, o Chile, eles estão cobertos por acordos. Eles fizeram acordo com todos os seus clientes. Eles estão muito mais cobertos que a gente, que não fez nada. Então, se amanhã ou depois a China, por razões de autossuficiência, por razão de crescimento de produção, ela fala, eu não preciso mais do Brasil, ela simplesmente fecha as plantas que ela abriu. E eles fazem isso sem a menor vergonha, entendeu? Eu vi isso acontecer quando eu estive na Ásia, de países que do dia para a noite mudavam de postura. Então, você aqui você leva 2, 3 anos para aumentar a produção de suínos e aves, e do dia para a noite alguém vai lá e fecha a planta, e aí dá um desequilíbrio no mercado, né? Então, eu acho que isso exige do Brasil uma política comercial muito mais ativa, que talvez não seja uma negociação comercial no formato que foi no passado de ASEAN, ALCA, o Mercosul, talvez seja simplesmente melhorar a parceria estratégica, não ficar criticando a China desnecessariamente, buscar dar longevidade à relação, dar transparência, dar previsibilidade. Acho sabe? uma ótima ideia. Eu acho que é isso, sabe? A gente devia pegar 15 países no mundo que são centrais para a gente e ter uma representação efetiva do governo e do setor privado, certo? Tem uma política comercial. Uma política comercial mesmo, sabe? Não precisa ser assim. Sou totalmente favorável a isso. Até porque, se você quiser negociar um acordo comercial, você não vai conseguir fazer isso com a China, porque a nossa indústria não vai topar a tarifa zero com a China, não tem a menor chance. Mas dá para fazer uma parceria focada em assuntos de interesse bilateral. O mesmo dá para fazer com o Japão, dá para fazer com a Coreia, que está em pauta. Exatamente. Dá para você fazer. Dá para você fazer até mesmo com a Rússia, você pode fazer certamente com a União Europeia, sabe? Eu acho que está mudando o formato da política comercial, né? E a gente, infelizmente, perdeu tempo. Marcos, você está precisando na SEB, conversar com o povo lá. Sem dúvida. É bom e também mostrar para o governo que não precisa fazer abertura lateral, vamos indicar, falando com o pessoal para trazer você, porque é exatamente isso que a gente está conversando na SEB. O que é a SEB, gente? Desculpa, o que é a SEB agora que eu não perdi? Coalizão Empresarial Brasileira. Claro, vou. Tá bom, vou sim. Eu já estou lá na Camex agora. Eu estou lá no conselho acadêmico da Camex. Conex. Você está no Conex. Isso, lá no Conex, eu estou. Só que a agenda lá é uma agenda basicamente da antiga, né? Quer dizer, da coisa lá do. Sim. O que você traz é exatamente o que a gente tem conversado, que é o que a gente vê a Ásia, os países estratégicos. Vamos fazer estratégias de negócio, não é acordo de livre comércio, não tem espaço para isso. Vamos fazer o que interessa. Concordamos com o gênero no migral, né, Ricardo? É isso. Nota 1000. Zé Augusto, ainda tem espaço para mais uma pergunta? Tem, claro, espera um pouquinho. Marcos. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado e parabéns pela apresentação. Obrigado, pessoal. Estou muito contente de estar com vocês aí. Mariana. Olha, muito obrigada, Marcos, sua apresentação espetacular. Eu queria ouvir você a respeito de um assunto que você já começou a entrar por causa de uma pergunta da Josefina, que tem a ver com a nossa reforma tributária, que tem a ver com a dificuldade do Brasil competir com produtos de maior valor agregado por causa da nossa estrutura tributária, por causa do custo Brasil, né? A gente tem acompanhado enfim, as dificuldades de fazer acontecer essa reforma. A gente tem uma situação em que a indústria brasileira tem uma carga tributária muito maior do que a média, né? Eu tenho os dados da CNI que diz que a gente tem uma carga tributária em torno de 20%, a indústria estaria pouco acima de 40%, os serviços muito perto dessa média
de 20%, e a agricultura muito abaixo da média, né? E acho que um pouco menor do que 10%. E aí eu adoraria ouvir você a respeito de como é que a gente conseguiria enfrentar esse grande desafio de fazer a reforma tributária que, né, parece que isso vai trazer um alívio de carga tributária para a indústria e vai acomodar essa carga tributária média nacional nos demais setores da economia e, ao mesmo tempo, fazer isso que você falou, que todo mundo aqui concorda, que é trabalhar na diversificação e na agregação de valor para os produtos do agro que a gente exporta. E depois, se sobrar tempo, eu tenho mais uma pergunta, mas eu já fico muito feliz de ouvir você. Tá bom, ótimo, Mariane. Bom, primeiro eu acho que a gente tem Marco. Oi. Oi, perdão, Zé Augusto, peço licença para acrescentar mais um pouquinho sobre o que a Mariane falou, José Manuel está falando. Ah, tá. Eu tinha pedido também, só para acrescentar em relação a essa parte da tributação, porque há uma discussão muito grande, né, em relação à carga tributária e à modificação, que a agricultura paga pouco, vai pagar mais. Só que o que tem que ser considerado no estudo é que se hoje você exporta o grão de soja num valor baixo, né, e não há agregação de valor, e se você permite que essa agregação seja feita com uma modificação tributária que não acresça tributos ao preço final exportado, na verdade, nós estaremos agregando valor, ou seja, não estaremos transferindo tributo. Se você vende um grão, por exemplo, a 10, você vai vender o produto elaborado a 40, você vendeu a 10, deixou de acrescentar 30. Esses 30 não tem tributo acrescido sobre ele, nem vai compensar nada. Simplesmente é renda que vai entrar no país e essa renda girando terá tributo cobrado sobre outras formas na distribuição dela. Então, esse é um exercício que tem que ser muito bem elaborado, muito bem pensado, porque as pessoas sempre ficam discutindo em nível governamental. Vai tirar de onde essa redução ou esse aumento de carga tributária sobre a agricultura? Não haverá aumento, porque se você exporta o produto in natura, não há o que compensar. E, realmente, sobre esse aspecto que que a Josefina falou em relação a que se fazer para melhorar a exportação brasileira, é a reforma tributária, sim. Nós, como o doutor Benedito cansou de falar, somos competitivos dentro da porteira e, a partir daí, perdemos. Vou dar um exemplo prático. Se a gente leva a soja de uma produção no Mato Grosso e vai esmagar em São Paulo, o estado do Mato Grosso cobra ICMS. A bagatela de 18% por dentro, 22% no final do preço. Uma logística da soja até a China não custa isso. Ou seja, um acréscimo de um tributo numa industrialização de valor mata a competitividade daquela cadeia. Eu estou para soltar um livro atualizado com a minha Selo Competitiva, que eu estou fazendo exercícios de vários produtos, mostrando que, ao longo dos últimos 30 anos, o Brasil primarizou totalmente a cadeia dele. Ele está exportando baixíssimo valor agregado vis-à-vis que já fez no passado, andou para trás. Isso daí eu acho que é um grande exercício, mais do que negociações, mais do que qualquer outra coisa. O dever de casa está aqui conosco, nós é que temos que fazer esse dever. E uma última questão aí, minha pergunta para você, complementando a conversa, se você disse que a China está preocupada quando tem 16% da importação dela, oriunda do Brasil, o que o Brasil deve fazer se ele tem 33% da exportação dele hoje na mão da China? 47% da exportação na Ásia. A China hoje, nós exportamos mais para ela do que a América do Norte e a Europa juntos. A Europa e a América do Norte somadas são menos do que a China em 2020. Há um nível de concentração monstruoso. E ninguém fala disso no Brasil. Está todo mundo tranquilo. Era isso, mais ou menos, que eu queria abordar. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a questão da reforma tributária é absolutamente essencial. Eu me lembro que quando o governador Dória ameaçou de tributar o agro paulista aqui, né, duas coisas ficaram muito evidentes. Primeiro, que o volume de isenções que existe é um negócio absurdo, quer dizer, são anos e anos de vocês fazendo penduricalhos para cá e para lá, e reduzindo imposto, diferindo imposto de um setor, do outro, não sei o quê,
e criou um negócio que não tem o menor sentido. Eu me lembro que tinha, por exemplo, isenção de imposto para cavalo puro sangue, sabe? Umas coisas assim que você... Eu olhei alguns casos de agro, assim, de coisas que não tem o menor sentido, sabe? E outros... Então, assim, eu vi que se não fizer uma reforma geral e não fizer bem feita, pode piorar, certo? Infelizmente, Mariana, a gente pode fazer uma reforma tributária que vai piorar a situação em vez de melhorar, né? E esse risco, de fato, existe, porque tem muito clientelismo, tem muita fisiologia, tem muita pressão lobista, né? Então, eu acho que você deveria caminhar para simplificar e horizontalizar o tributo. Muito menos tributos e tributos mais simples e horizontais, o mais horizontais possíveis, certo? Eu não vejo nenhuma... Eu acho que isso precisa ser feito, sim, e não é só um problema da diferença entre serviço, agricultura e indústria, mas é dentro de cada setor um mundo de exceções que existem, né? E a gente realmente é absolutamente fundamental a reforma administrativa, que vai reduzir o tamanho do Estado, e a reforma tributária. Não tem jeito, elas vão ter que ser enfrentadas por amor ou pela dor. Né? Se não for por amor, vai ser pela dor, porque não tem jeito, as contas não fecham, né? Agora, eu sou contra tributar a exportação, tá? Eu acho que a exportação, como a gente está concorrendo aí sim com outros países e outros países que subsidiam, você tributar a exportação e o outro subsidiar é uma equação que não fecha, certo? E a gente tributa o valor agregado. Quê? A gente tributa o valor agregado. Nós temos um viés anticompetição na agregação de valor. Talvez sim, mas a verdade é o seguinte, a Argentina, o que ela faz? Ela bota retenções para tentar agregar valor na marra. E o que acaba acontecendo? Ela tem que lidar com uma situação que eles não conseguem, de fato, adicionar valor, certo? Sim. Como a gente consegue, né? Por quê? Porque os países praticam escaladas tarifárias. Então, se você tributa a exportação, o país faz a escalada e você, na verdade, tem mais acesso para produto bruto no mundo do que produto de valor adicionado. Eu adoraria que toda a soja brasileira fosse exportada através de suínos e aves. Seria maravilhoso, mas os países não deixam, certo? Então, é uma questão que envolve muita negociação. Por quê? Porque o mercado de soja é totalmente aberto, e de celulose, de algodão. O mercado de carnes é super fechado. Tem um sistema de habilitação de plantas que é um horror. Nem é problema de tarifa, é problema de que você não consegue sanitariamente entrar. Você tem que levar contenciosos lá para o MC para conseguir alguma coisa. Então, você tem que... A política comercial tem que funcionar muito articulada nesse negócio. Não é só política industrial, a política comercial tem que estar ligada com a política comercial. E a gente nunca fez isso direito, né? Porque a gente está amarrado nas estruturas do passado. O quê? Na soja, por exemplo, nós invertemos a cadeia em 30 anos, em baixo valor agregado. O farelo e o óleo foram suplantados monstruosamente pelo grão. Ou seja, mas aí o valor é baixo, né, Manuel? Quer dizer, o valor adicionado pelo farelo e pelo óleo não é nada. O valor adicionado bom seria a carne. Sim, verdade. Certo? Mas nós temos... Aí eu saio lá de $400 a tonelada e vou para 3 mil, 4 mil, 5 mil, 8 mil. Agora, os países não deixam entrar carne. Eu sei porque eu representei as 3 entidades de carne na Ásia. Você não sabe a dificuldade que é para você abrir mercado. Certo? E é mais ou menos a vontade deles. Quer dizer, a China, a gente ficou pressionando a China há 3 anos, né? Eles não abriram uma planta. A gente tinha 62 plantas habilitadas e não conseguia uma. Aí vem a peste suína, eles abriram 40, do dia para a noite. Na hora que recuperar a suinocultura, o que eles vão fazer? Vão fechar essas 40 e talvez mais umas 20, entendeu? Então, assim, é duro esse trabalho, né? Eu me lembro que o Pratini saía pelo mundo, o Blairo saiu pelo mundo, a Cátia Abreu saiu pelo mundo, agora, recentemente, a Tereza... E é muito complicado, é muito conjuntural. Os países vão sempre preferir eles mesmos produzir, né? Então, você tem que forçar a mão com a política comercial. E a gente não faz política comercial no Brasil, infelizmente. A gente faz muito pouco, né? Então, realmente, eu acho que aqui tem um espaço para a gente melhorar muito grande. Tá? E a reforma tributária seria um elemento muito importante nesse processo. Mas ela não pode... no meu entendimento, criar novos impostos na exportação, porque isso, para mim, é uma distorção. Com certeza. Não, se em algum momento pareceu, minha ideia é totalmente o contrário.
Nós temos que desonerar a exportação, porque ela gerando renda, a renda circulando internamente vai gerar os tributos que são necessários. Exatamente. E aí tem um outro problema que é a guerra fiscal, certo? Porque a guerra fiscal causa uma distorção gigantesca. É um imposto único, acaba a guerra, vai ser a guerra para a partição, que ele leva para qual percentual. Porque se o Brasil desmatar tudo e só plantar, ainda assim nós vamos ter uma renda baixa, porque os valores agregados são muito pequenos. É isso aí. Se der, eu queria fazer mais uma pergunta. Pode, Zé Augusto? Pode. Então, tem a ver, Marcos, com o assunto que o Clóvis trouxe, que eu acho assim, complicadíssimo, gravíssimo, e que não afeta apenas o agro, afeta o Brasil inteiro, afeta todo o nosso comércio exterior, que é essa vilanização, né? Isso está em todas as pesquisas, está em todos os jornais, está na boca do povo. E eu gostaria muito de ouvir você com relação a essas articulações dos governadores dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal, porque muita coisa que a gente não sabe vem sendo feita no nível subnacional, e são muitas coisas que, de propósito, elas não são veiculadas na mídia para não enfrentarem mais fogo amigo do governo federal. Mas eu acredito que aqui, nesse ambiente, talvez a gente possa ouvir um pouco do que você poderia nos dizer como alento, como inspiração, para a gente também utilizar nas nossas narrativas, nas nossas negociações, nas nossas empresas, né? Então, esses 9 governadores, eles estão trabalhando com muitas ONGs para justamente evitar isso que você colocou, que vai ser muito ruim para o Brasil, que é criar uma Alphaville dentro de uma favela, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre o que está acontecendo no nível subnacional, o que você puder falar já vai, eu tenho certeza que vai servir para as nossas negociações com os nossos clientes internacionais. Olha, bom, eu acho que, de fato, como o desmatamento brasileiro é eminentemente ilegal fora da lei, e como 65% é em terras controladas pelo Estado, direta ou indiretamente, é lá que tem que haver ação, certo? E aí, infelizmente, o governo federal não tem as ferramentas, certo? Quem tem as ferramentas para fazer essa coisa são os estados, né? E aí você vê uma diferença muito grande entre um estado e outro, né? Você tem estados muito avançados, estados muito atrasados nesse processo, no país inteiro, em todas as etapas, por exemplo, de validação do código, desde o cadastro ambiental rural, a validação do cadastro, os programas de regulação ambiental, os sistemas que vão ser implementados. Tem algumas pesquisas que mostram que a distância entre um estado e outro é muito grande. E aí você tem todo tipo de pressão do lado ambiental e pressão do lado agrícola, certo? E, na verdade, é uma luta política muito grande, que faz com que certos estados estejam indo melhor que outros nesse processo. O que eu acho que tem que existir é maior coordenação, né? Por exemplo, o Mato Grosso, eu não conheço direito a situação lá do Pará, eu conversei com o pessoal lá da associação, a associação lá de pecuária do Pará e tal, mas o Mato Grosso eu acompanhei de perto o trabalho que a secretária Maureen Lazzaretti fez, e é um trabalho muito bom, certo? Eles viram que o CAR nacional não estava funcionando, porque tinha um monte de duplicação, o pessoal fez tudo de qualquer jeito, o cadastro ambiental, eles criaram um sistema estadual, aí o negócio andou. Então, tinha um nível lá de duplicidade imenso. Eles fizeram o sistema estadual com um sistema que você corrige rapidamente, eletrônico, não sei o quê. O negócio andou. Então, me parece que os estados têm que assumir a rédea desse processo. Mas infelizmente, tem muita pressão para todo lado. E eu diria que hoje a comunidade ambiental está muito mais organizada do que a comunidade agrícola. Tem muito mais recurso. Eu vejo assim pela capacidade das pessoas que estão falando, sabe?
As empresas estão aí tentando correr atrás lá do tal do ESG, tentando fazer alguma coisa, mas com pouca gente, enquanto que o lado ambiental está fazendo na mídia internacional, está falando em vários países, campanhas gigantescas, todo dia tem alguma novidade. O assunto mudou de patamar, já atraiu os bancos, já atraiu o supermercado, já atraiu as grandes empresas processadoras, então, os grandes governos. Vamos lembrar também que a eleição do presidente Biden joga os Estados Unidos no mesmo campo da Europa e da China. Quer dizer, os três grandes países, as três grandes potências do mundo, Europa, Estados Unidos e China, na questão de clima agora estão alinhadíssimos e vão pressionar o Brasil em desmatamento. Então, isso nos exige uma capacidade de coordenação muito maior, que deveria primeiro acontecer entre os estados, né? A secretária Maureen falou da ABEMA, por exemplo, Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Meio Ambiente. Precisaria haver mais coordenação dos secretários de meio ambiente dos estados, dos serviços florestais e tudo mais, uma coordenação maior com o governo federal, porque o governo federal tem visões diferentes sobre o assunto, a gente sabe disso, a gente sabe que a ministra Tereza não pensa exatamente igual ao que o presidente da República pensa, certo? Sobre uma série de coisas, inclusive China, mas ela é uma ministra forte, ela tem o respaldo do setor, então eu acho que precisa ter mais coordenação intra-governo federal, do governo federal com os estados, e uma coisa muito importante, o setor privado, certo? O setor privado devia trabalhar não para criar punição, mas para criar incentivo, certo? Você devia trabalhar esse assunto através de dar uma cenoura e não de dar o chicote, né? Certo? Infelizmente, as empresas vão trabalhar pelo lado de excluir produtores. Esse produtor está com problema lá no cadastro dele, tira fora. Quando, na verdade, você devia ter um sistema que... Para que serve o pagamento por serviço ambiental? Para que serve o mercado de carbono? Vamos criar incentivo para as pessoas fazerem as coisas, né? E não só trabalhar pelo lado da punição, né? Então, eu acho que aí você tem um monte de agendas aí que podem ser trabalhadas, pelo menos 10 agendas diferentes que poderiam ser trabalhadas, né? Marcos, quanto à questão interna, um ponto a se levar em consideração também é o bater do martelo do Plano Safra, não é? A ministra Tereza Cristina tem deixado isso bem claro. Existe uma preocupação aí para as safras que se aproximam aí a partir de setembro, agosto, setembro. Então, tem uma questão que também deve ser levada em consideração, não pode ser esquecida, né? Na coordenação interna do governo federal com o Ministério da Economia também. Deixa eu fazer um comentário rapidinho, só para não perder o raciocínio. A questão dos governadores e dos subnacionais. Eu sou daqui, eu sou o presidente da Associação Comercial do Pará, sou vice-presidente da Federação das Indústrias e sou conselheiro na Federação da Agricultura. O que é que acontece? Infelizmente, embora haja algumas ações, e realmente Mato Grosso foi o estado que mais avançou na regulamentação, os demais estados pouco ou nada fizeram. Eu vou só dar um exemplo para vocês terem uma ideia do que acontece. Aqui na Transamazônica, tem uma gleba chamada Gleba Maguari. Ela foi instalada nos anos 70, tá? Tem mais ou menos lá umas 300 mil famílias, tá? E não tem a regularização fundiária, porque existe uma ação judicial no Supremo que não anda para decidir se a regulamentação fundiária cabe ao Estado ou cabe à União. Isso é inacreditável. Se vocês me chamarem de mentiroso, eu não vou ficar ofendido, porque se qualquer um de vocês viesse contar uma história dessas, eu não acreditaria, mas é verdade. Então, e além disso, os estados aqui na Amazônia, de um modo geral, usam as suas secretarias de meio ambiente como meras arrecadadoras.
Esse é um ponto. Elas não estão aí para coisa. O Pará tem uma lei que criou pedágio para implantar empreendimento industrial. Isso é inacreditável. Então, é isso que eu precisava colocar, precisava pontuar. Peço até desculpas aí ao Forte, que a coisa não está... como é que se diz? Há muita propaganda e pouco resultado. Esse é o ponto. Eu acho que a diferença, Clóvis, é que daqui para frente vai ser cada vez mais punitivo, né? Então, assim, o Pará, que é um estado de ocupação antiga, não é recente, né? Uma confusão que vai longe. Vai ter que resolver esse problema, entendeu? Eu acho que esse problema fundiário, esse problema de regulação ambiental, precisa ser realmente trabalhado com grande urgência, porque o risco de você virar uma agricultura do B, né? Uma agricultura marginalizada é muito grande e tem um potencial imenso no Pará. Como você disse, o Pará ele tem cerrados importantes, né? Você tem uma nova fronteira, que é o Matopiba, que também está cheio de problema fundiário, ali, Maranhão, Piauí, Tocantins. Eu tenho alguns amigos que estão tentando regularizar a terra lá há mais de 10 anos, certo? E não conseguem, sabe? Então, assim, esse problema é muito, muito crítico mesmo. Marcos, você está trabalhando nesses incentivos com alguma instituição? Assim, eu acho que isso é muito interessante. Isso que você acabou de falar é muito importante, muito interessante, e eu acho que tem um campo assim para trazer vários fatores positivos para a nossa economia, muitos fatores positivos. Mas isso está sendo articulado com alguma frente de trabalho? A gente está tentando juntar o grupo do agro, sabe? Porque a gente percebe que tem muito observatório do meio ambiente e pouco observatório da agricultura. Então, a gente está tentando juntar o lado do agro. Tem aí 4, 5 instituições conosco. E o que eu tenho feito é trabalhar com as grandes empresas, com os grandes frigoríficos e as grandes trades de soja. Por quê? Porque eu estou tentando convencê-los que se você não criar uma lista positiva em vez de uma lista negativa, a gente não vai para frente. Ou seja, é muito fácil criar uma lista negativa. Você põe lá um sistema hoje de geomonitoramento, de rastreabilidade, você exclui um monte de gente, facinho. Agora, como é que você faz para criar uma lista positiva de incentivo, entendeu? Por exemplo, começando lá do bezerro. Você podia começar lá do bezerro e falar, olha, agora eu vou premiar positivamente quem tiver cumprindo a legislação e tudo mais, e tiver regular, e vai ter uma premiação econômica. Eu acho que se não tiver um incentivo econômico, não vai para frente, entendeu? Sempre foi assim, o sistema sempre foi esse. Então, o que adianta você ficar chiando, né? O Brasil a legislação é muito frágil, as instituições são frágeis, então as empresas podem criar sistemas mais sofisticados. Eu tenho falado com todas as empresas grandes de boi aí sobre esse assunto, mas é difícil, porque, por exemplo, rastrear boi é um negócio dificílimo lá no norte, certo? Você tem uma cadeia longa, complexa, cheia de buracos. Então, como é que você faz para que o sistema funcione melhor? É um desafio. Marcos, muitíssimo obrigado a você por teu tempo. Exploramos muito além do que era previsto, né? Infelizmente, o embaixador do Botafogo teve um problema de conexão, não conseguiu se conectar. Acho que está no interior do Rio, e a conexão é muito fraca, ele mesmo disse. Então, foi muito explorado. Muitíssimo obrigado a você. Tá? Foi ótimo. Estamos à disposição. E qualquer coisa, estamos aqui. Tá bom? Muito obrigado a você. Muito obrigado a todos. Obrigado. Nós que agradecemos. Foi excelente, Marcos, tê-la aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, amigos. Estou sempre à disposição de vocês. Acho que o tema de meio ambiente ainda vai ter muito assunto aí para a gente, e eu vou estar sempre à disposição de vocês, tá? E o tema de comércio, não há dúvida. Acho que o trabalho que vocês fazem é maravilhoso. As boas estatísticas da EIB, os posicionamentos lá do Zé Augusto são sempre excelentes. Parabéns a vocês todos aí. Vou falar do que você comentou aqui, Marcos, lá na SEB, hein?
Tá bom. Na SEB também. Ricardo, pode vamos contar comigo. falar lá? Ok. Vamos lá. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos vocês.